campus daquela faculdade, ou mesmo a propriedade do bem imóvel relativo à entidade beneficente. O inciso 2º do artigo 14 proíbe que aquele superávit aurido seja destinado para contas no exterior. Claro, se não houvesse uma proibição, seria fácil se apropriar desse resultado positivo. E, finalmente, temos o inciso 3º. No inciso 3º do artigo 14, se exige que ocorra a manutenção da escrituração contábil em dia para a comprovação dos 2 outros incisos. Perceba, portanto, que a linha C é uma linha não autoaplicável, condicionada ao artigo 14 do CTN. Finalmente, temos a linha D. Ali habita a famosa imunidade de imprensa, uma imunidade que afasta os impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O que esta imunidade quer prestigiar? A liberdade de expressão, a difusão do conhecimento, claro, a tributação sobre o livro, sobre o jornal, sobre o periódico, oneraria de tal forma estes veículos de pensamento que inviabilizaria a difusão do conhecimento e, por que não dizer, a liberdade de expressão. Então, tal imunidade da linha D protege o livro, o jornal e o periódico. E um insumo, que é o papel destinado à impressão de todos eles. Desta linha D, extraem-se questões importantes de concurso. Quais sejam? Temos uma questão que sempre transita em provas, a imunidade para listas telefônicas. O STF olhou para a lista telefônica e para o catálogo telefônico e viu nestes veículos de pensamento um contexto de utilidade social e resolveu afastar a incidência de impostos sobre eles. Procure também memorizar que não deve haver a incidência de impostos sobre determinados periódicos. Um caso retumbante no STF foi o caso do álbum de figurinhas. Não deve haver a incidência de impostos sobre o álbum de figurinhas. E, finalmente, memorize uma súmula, a de número 657. Esta súmula do STF 657 mostra que o único insumo que merece o manto protetor da imunidade é o papel, destinado à impressão de livro, jornal e periódico. Entretanto, há um dado extra. Nesta súmula 657, se faz menção a um tipo especial de papel, que são filmes utilizados na impressão de determinados veículos como estes a que fiz menção. O periódico, o próprio livro ou mesmo o jornal. E com estas informações, nós então encerramos a exposição deste tema palpitante que é o tema da imunidade tributária. O que faremos no próximo bloco? Nós vamos então à parte do programa dedicada ao tema Pergunte ao Professor. Olá, vamos agora ao bloco Pergunte ao Professor. Antes de nós começarmos, vai um recado para você. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para nós. O endereço é provafinal@lfg.com.br provafinal@lfg.com.br. Vamos então às dúvidas feitas pelos estudantes de todo o Brasil. Professor, as imunidades tributárias alcançam apenas os impostos ou se estendem às outras espécies tributárias? Muito interessante a indagação. Se as imunidades tributárias alcançam apenas os impostos ou as outras espécies tributárias. É importante que você saiba que para o STF existem 5 espécies de tributos no Brasil. Temos os impostos, temos as taxas, temos as contribuições de melhoria,
temos os empréstimos compulsórios e, finalmente, as contribuições. É a chamada pentapartição dos tributos, uma vez que subsistem 5 espécies tributárias no nosso ordenamento. A pergunta é pertinente porque a jovem quer saber se a imunidade alcança uma espécie ou mais de uma espécie, ou outra espécie que não o imposto. Você aprendeu comigo faz poucos minutos que as imunidades do artigo 150, inciso 6º, alíneas A, B, C e D, alcançam apenas os impostos. Nessa medida, os demais tributos, uma taxa, uma contribuição de melhoria, podem incidir. Por outro lado, você viu também que há imunidades para outras espécies tributárias que não o imposto. Eu citei a imunidade com relação às entidades beneficentes de assistência social, que não serão alvos da incidência de contribuições social-previdenciárias. A contribuição é diferente do imposto. É um tributo que não se confunde com o imposto. E também citei o caso das receitas decorrentes de exportação, que não serão alvo de contribuições sociais, nem mesmo de contribuições interventivas. Qual é a conclusão a que chegamos? A imunidade tributária pode estar endereçada a uma ou outra espécie tributária. Depende do comando normativo previsto no texto constitucional. É um teste recorrente em provas. Geralmente eles perguntam aquele comando, o 150º, alíneas A, B, C, D, e trocam a palavra imposto por tributo. Memorize, aquele comando só afasta os impostos. Os demais tributos deverão incidir normalmente. Vamos agora à próxima dúvida. Professor, incide o IOF sobre operações financeiras realizadas por municípios? Muito bem. A pergunta versa sobre a possível incidência do IOF, que é um imposto federal, sobre operações financeiras realizadas por municípios. Em outras palavras, a jovem quer saber se vai haver a tributação de um imposto federal cobrado de um município. Isto nos leva ao tema da imunidade recíproca. A imunidade recíproca, constante da alínea A do inciso 6º, mostra que União, Estados, municípios e Distrito Federal não vão poder cobrar impostos uns dos outros. O problema é que esta linha só versa, na literalidade do texto constitucional, a impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Na classificação do CTN, o IOF não é um imposto sobre patrimônio, nem mesmo sobre renda, nem mesmo sobre serviços, gerando uma dúvida, o que torna a pergunta bastante capciosa. A resposta, todavia, pode ser extraída de entendimento do STF. O STF olhou para este rol classificatório da alínea A e lhe deu uma interpretação extensiva. Nessa medida, não deve incidir o IOF, bem como outros impostos que, eventualmente, estejam fora deste rol classificatório da alínea A. Portanto, a resposta à interessante dúvida é esta: não deve haver a incidência de IOF federal sobre operações financeiras realizadas por município. Entendimento do STF. Vamos agora à próxima dúvida. Professor, o que significa ser não aplicável à imunidade constante da linha C do inciso 6 do artigo 150 da Constituição Federal? Muito bem. A linha C do inciso 6º, que hospeda a imunidade para partidos políticos, para sindicatos de trabalhadores, para instituições de educação, bem como para as entidades beneficentes, é a única alínea